Olá, Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos abordar um problema que exige muito cuidado e atenção, principalmente de pais e responsáveis. É a pedofilia no mundo virtual. As redes sociais se tornam para os pedófilos um ambiente fértil para a satisfação dos desejos sexuais e a troca de material pornográfico. Paralelo a isso, a pornografia infantil vem aumentando na internet. Imagens mostram abusos, prostituição infantil e até venda de crianças. Esse tipo de atrocidade movimenta uma indústria bilionária no mundo inteiro e precisa ser combatido e denunciado. Segundo as Nações Unidas, o número de sites na internet com pornografia infantil está crescendo no mundo inteiro. São mais de 4 milhões de páginas que contêm vídeos e imagens que mostram abusos, prostituição e até a venda de crianças. Uma indústria que movimenta uma média de 3 a 20 bilhões de dólares por ano. Atrocidades que precisam ser combatidas e ter seus responsáveis punidos. No Brasil, infelizmente, a situação não é tão diferente. Os casos envolvendo a pedofilia virtual são muitos. No nosso país, as redes sociais, que há alguns anos fazem parte do dia a dia, se tornam um campo fértil para a ação dos pedófilos. É preciso orientação e vigilância constante dos pais e responsáveis e também do poder público. Aqui no estúdio eu recebo o advogado Alain Pierre, que é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Alagoas. Primeiro vamos explicar o que é essa entidade, o que é essa vertente da sociedade e o papel dela. Miguel, a gente primeiro queria agradecer a vocês, a TV Educativa, o seu programa que sempre está de portas abertas para receber a OAB de Alagoas. A Comissão da Criança e Adolescente, da OAB Alagoas, ela tem a vertente de estar diretamente vinculada às políticas da criança e adolescente. O sistema de garantia e o sistema de direitos da criança e do adolescente. O seu papel, como a OAB representa a sociedade, o seu papel é estar fiscalizando, acompanhando, monitorando, propondo e construindo junto com a sociedade civil e interagindo junto ao poder público nas 3 esferas, junto ao judiciário, ao Ministério Público, ao Legislativo, políticas públicas que façam garantir o que a Constituição e o que o Estatuto da Criança e Adolescente, que é derivado da Constituição, já preconiza desde 1988 com a Constituição e depois em 1990 com o Estatuto da Criança e Adolescente. O que a OAB tem dito, por onde temos sido chamados, é que para que as políticas da criança e adolescente, para que os direitos e o sistema funcionem, basta somente que o poder público e a sociedade civil, organizada ou a sociedade civil de uma forma comum, respeitem e cumpram integralmente aquilo que está garantido no Estatuto da Criança e Adolescente. A entidade acredita que o crime é inerente ao homem, principalmente com relação à pedofilia? Veja só, a questão do crime, sobretudo da pedofilia, há uma corrente muito forte que leva esse tipo de crime para a questão da psicologia. Atribui isso a uma questão de foro íntimo da pessoa que comete esse tipo de crime. Na verdade, a OAB entende isso, que hoje virou uma epidemia. Esse crime, Miguel, de pedofilia, ele é nas redes, na internet, o maior tipo de crime cometido atualmente. A pedofilia é responsável pelo maior número de denúncias que a Polícia Federal recebe de crimes virtuais, de crimes contra a internet. E isso é uma coisa que tem nos preocupado. Então, isso não é casos isolados. Hoje existe uma epidemia e existe uma espécie de vontade de continuar aumentando esses delitos. A OAB tem se preocupado muito, porque como é que você vai diminuir esses índices? Existe uma rede toda da sociedade civil e dos órgãos de controle, da polícia, sobretudo da Polícia Federal, agindo quase que diariamente para combater
essas pessoas que cometem. Inclusive, existem redes mesmo de pedofilia. Não é uma pessoa ali, outra isolada ali, não. Existem redes compartilhando. Hoje é difícil você conceber uma sociedade que não use a internet. Mas nós não podemos admitir que o papel positivo da internet, das redes sociais, eles sejam usados para o mundo do crime, sobretudo sobre a pedofilia. Olha, Miguel, isso é uma coisa, a internet é uma coisa tão importante e ao mesmo tempo ela pode ser tão prejudicial que a OAB foi convocada há um mês atrás, eu tive como presidente da comissão em Atalaia, quando uma menina de 16 anos foi aliciada, ela foi convencida a fazer um vídeo e colocar no WhatsApp. E esse vídeo rodou em toda a cidade de Atalaia. Eu estive na delegacia e estou fazendo expediente para que a gente consiga fechar esse inquérito e punir os responsáveis. Mas esse vídeo, ele foi parar no Mato Grosso, em Goiás, em todo o Brasil. Ela mora em um povoado. Esse tipo de crime de pornografia, ele ofende a vida de uma criança e de um adolescente, isso marca a vida dele, mas, sobretudo, também é prejudicial para a família. Expõe a família, expõe a criança, expõe o adolescente e a gente precisa combater. Isso é uma realidade que está nos nossos olhos, está na nossa vida. A rapidez em que se propaga esse tipo de crime, essa situação, e nos remete aos primórdios também, quando o homem começou a difundir suas ideias. Agora, mas isso só é permitido porque a formação da sociedade, ela admitiu isso no começo através da fofoca e antes da lei, mas por costume a lei foi construída e isso é crime. Não é? No entendimento da OAB, o brasileiro desconhece a lei, que não é permitido para ele, que ousa descumprir a lei, isso não faculta cometer o crime, mas isso está público, o brasileiro conhece o seu lugar, conhece seus direitos, conhece seus deveres, conhece as leis. Veja só, Miguel, o brasileiro e a internet têm ajudado muito a difundir os direitos e os deveres de um cidadão. As campanhas públicas, elas são reiteradas sobre o crime de pornografia, sobre a pedofilia, sobre o abuso sexual. Isso é uma coisa reiterada, discutido nas escolas, discutido na sociedade, discutido nos conselhos tutelares. Essa tese de que um cidadão, um brasileiro, pode não conhecer, que divulgar uma foto, oferecer uma foto, tentar construir uma imagem de uma criança ou adolescente e divulgar na internet, isso é uma coisa legal ou uma coisa cultural? Isso não existe. Isso é crime. É tanto que em 2008, Miguel, os artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e Adolescente, eles foram reformados no sentido de que o crime ganhasse mais potencial na pena. Você hoje divulgar, oferecer imagens, você pode pegar no mínimo de 4 a 8 anos. E ele foi acrescido de alíneas A e alíneas B no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A sociedade, ela tem que garantir, ela tem o dever de garantir os direitos da criança e adolescente. A gente não pode admitir como cidadão que essa epidemia que tem lastrado na internet dos crimes de pornografia infantil, eles continuem crescendo. E o nosso papel é denunciar. O que eu queria era que a gente tornasse isso bem claro, porque, diferentemente do coronel do Rio de Janeiro, que foi pego com a criança dentro do carro, a gente vê inúmeros avós, até pais e padrastos, aliciando os seus filhos. Né? E a gente percebe que há um total desconhecimento, um descontrole sobre a lei naquela situação, pela dependência econômica, pelo costume que a coisa foi se perpetuando. Não é o caso do promotor aqui também, não é o caso, porque ali é uma pessoa que conhece a situação. Mas um caso como essa da garota,
Será que alguém disse a ela, não faça, que isso é crime? Porque ela vê na televisão as meninas dançando, se insinuando, em horário da tarde. As músicas da moda no meio infantil, e eu tenho crianças, tenho filhos de 10, 14, 16, em que as músicas insinuam essa situação do ganhar a garota, da sensualidade. Enfim, são dois mundos esses. Isso que você colocou é fundamental. Nós temos essa discussão das músicas, da modinha. Uma coisa é a liberdade de expressão, o direito à cultura, de você expressar através da sua música. Outra coisa é a libertinagem. E aí a família tem um papel fundamental, Miguel. Hoje o que você colocou, eu tenho uma filha de 4 anos e 8 meses e ela facilmente consegue assimilar essas músicas que estão aí, que são músicas que não constroem a cultura de uma criança, a educação de uma criança, mas cabe sobretudo à família, e cabe ao Estado, o poder estatal, regular e controlar e tentar controlar para que a gente evite essa epidemia. Outra coisa fundamental é que as pessoas sabem que é crime, mas elas, em sua maioria, que são, e é maioria mesmo, esses casos estão em sua maioria dentro das famílias, pai, padrasto, tio, esses casos são reiterados, e eu tenho esses dados do Conselho Tutelar, estão dentro das famílias. E o que é que acontece, Miguel? Olha, são casos de difícil resolução, porque às vezes as famílias não querem expor isso, não querem colocar a criança e o adolescente nessa exposição e terminam que ficam abafando esses tipos de delito dentro de casa por muitos e muitos anos, até quando isso não tem mais controle. A sociedade, nós que fazemos a sociedade e as famílias, precisamos estar muito comprometidos com os direitos da criança e do adolescente, porque senão isso vai continuar a crescer. Essas músicas não vão parar, essas modas de roupa não vão parar. A gente não pode analisar numa linha de tempo as crianças e adolescentes, o conceito do que era criança e adolescente, das brincadeiras, do convívio de crianças de 50, 60 anos atrás para uma linha do tempo dos últimos 20 anos e, sobretudo, desses últimos 10 anos. Mas a sociedade, aqueles que têm realmente compromisso de uma sociedade melhor, precisam, Miguel, ajudar a que esses crimes não continuem sendo alastrando, como hoje vem acontecendo no estado de Alagoas e no Brasil. No próximo bloco a gente continua essa conversa com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB de Alagoas, Alain Pierre. E até já.